meus amigos, agora vamos dar continuidade aqui às aulas do artigo 7º da Constituição Federal e hoje vamos falar sobre o inciso 18, que fala sobre a licença da gestante. Pessoal, vou colocar aqui o slide para vocês. Fala sobre a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Pessoal, esse dispositivo aí ele é bem curtinho e quando a gente lê ele, a gente na prática, assim, quem atua na área já sabe que ele não explica quase nada. E aqui, pessoal, gostaria de ressaltar vários direitos da gestante, né? E demonstrar para vocês como que funciona na prática, tá? Sobre essa licença maternidade, pessoal, geralmente o INSS paga para as autônomas, tá? As pessoas que são trabalhadoras que não têm carteira assinada. Mas para isso elas têm que ter uma carência mínima de 10 meses. Porque quando a empregada ela é seletista, tem a carteira assinada, quem paga é a empresa. E basta ter um dia de trabalho na empresa que ela já está resguardada com seu emprego protegido, certo? Então, essa estabilidade, esse sem prejuízo ao emprego, pessoal, a Constituição Federal quis garantir uma estabilidade. E a gente vai ver ali que ela se inicia com a confirmação da gravidez, tá? Mesmo os contratos por prazo determinado, né, que já tem um prazo final para acabar o contrato, essa gestante tem essa garantia ao emprego e aos salários do período da estabilidade, que eu volto a dizer, é da confirmação da gravidez até 150 dias após o parto. Então vamos entender, pessoal, essa licença gestante aqui, que a empresa paga, ela é de 120 dias, de 4 meses, tá? Mas como que funciona na prática? A empresa paga para a empregada e depois a empresa tem essa compensação junto aos valores que tem que repassar para o INSS, beleza? Então, essa questão eu gostaria de ressaltar com vocês. Sobre a estabilidade, pessoal, vamos colocar aqui um gráfico para vocês entenderem melhor essa situação. Eu fiz um gráfico aqui no meu material e aqui demonstra o seguinte, que o empregada já está trabalhando, confirmou a gravidez, mas que no curso da gestação dela ela foi dispensada. Vamos imaginar que aqui seria o início do ano de 2019, janeiro. Ela foi dispensada em março, mas ela tem até 5 meses após o parto de estabilidade provisória. O que significa? Que se ela ajuizar uma ação, ela teria que pedir a reintegração ao emprego e caso não fosse possível essa reintegração, vai depender de cada caso concreto, ela teria direito ao período de estabilidade, tá? O mais correto é pedir a reintegração, pessoal, mas em muitos casos a gestante acaba optando somente pela indenização do período de estabilidade e isso já foi pacificado nos tribunais, no TST, que isso não é uma renúncia ao emprego. Mas é claro, é bom justificar por que ela não quer voltar ao emprego, tá? E aí vai depender de cada caso concreto se o juiz vai acolher essa tese ou não, tá? Eu particularmente acho mais seguro pedir a reintegração, somente em casos excepcionais de rescisão indireta, de uma reversão de justa causa, de uma situação que não é possível mais manter um bom relacionamento entre empregado e empregador, é que a gente fala e justifica em uma petição que ela não tem interesse na reintegração, tá? Então, a estabilidade que ela se inicia com essa confirmação. Lembrando, pessoal, que 5 meses após o parto não é o período da licença maternidade, que é de 120 dias. Então, quando ela volta da licença, né, de 4 meses, ela ainda tem direito a ficar mais um mês na empresa. E só depois deste período é que a empresa poderia dispensá-la sem justa causa, porque antes disso, como a gente viu, não pode, sob pena de ser considerado uma dispensa discriminatória, tá? Outra situação importante, o desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta essa estabilidade da gestante. Ou seja, vamos imaginar aquela situação que a empregada não tem aquela barriguinha aparente, o empregador não imagina que ela está grávida e de repente, ali no primeiro ou segundo mês, ela é dispensada. Quando essa gestante recebe as verbas rescisórias, ela, né,
volta depois no empregador com o exame de gravidez e fala para ele: eu estou grávida. Então, essa situação de desconhecimento dele não justifica a não possibilidade de reintegração dessa gestante. Então, ele tem que ter essa cautela e fazer essa reintegração, sob pena de ter que pagar esse período de estabilidade, tá bom? Sobre a estabilidade no contrato por prazo determinado, isso aqui está pacificado já na súmula 244 do TST, tá? Depois vocês podem ler ela aí, eu acho que é o inciso terceiro que fala sobre isso. No aviso prévio indenizado, ela tem também direito à reintegração, tá? Bem como no trabalhado, isso não impede, isso aí também já está recente lá no TST. E no caso aqui de falecimento da empregada, a pessoa que estiver com a guarda da criança passa a ter estabilidade no emprego. Aqui, pessoal, já seria para garantir uma estabilidade do nascituro, né? A pessoa que não tem condições de sobreviver sozinha, né? Então alguém precisa ficar em casa para ter esses cuidados e receber por isso. Então aqui fala quem tiver a guarda, tá? Já seria uma ação aí até previdenciária para estar se resguardando com o recebimento desses valores. E a dispensa sem justa causa, pessoal, o que ela gera aqui então? Né? A reintegração somente se a decisão ocorrer durante o período de estabilidade. Por exemplo, vamos imaginar que o juiz não julgou rápido e tal, aqueles juízes que demoram mais de ano para julgar, e de repente acabou o período de estabilidade. Como já acabou, pessoal, não há que se falar mais em reintegração do emprego, aí fica discutível somente a indenização, tá bom? É muito comum isso acontecer, principalmente se o advogado não pedir essa reintegração por meio de tutela antecipada, né? Que aí somente na sentença o juiz vai decidir sobre isso, tá? E geralmente nas audiências iniciais que são marcadas, a empresa oferece a reintegração ao emprego. E se a gestante não concordar ali naquele momento, isso não significa que ela está renunciando à estabilidade, não, tá bom? Então é comum isso acontecer. Aqui tem o gráfico que eu mostrei para vocês e o restante aqui é sobre mais assuntos pertinentes. Essa OJ 399 aqui, pessoal, já é uma situação até assim complicada, mas tem gente que faz isso. É aquela situação que a gestante recebe as verbas rescisórias durante o período de estabilidade, não volta ao emprego, ela deixa o empregador sem essa ciência de que ela está grávida. Aí quando acaba o período de estabilidade, que seria 150 dias após o parto, ela procura um advogado dizendo que tem interesse em pleitear a indenização dela do período de estabilidade. Então, se isso acontecer, o tribunal já entendeu que não é um abuso de direito, ela poderia fazer isso. Só que aí, pessoal, esse dinheiro que ela recebeu, a princípio seria um valor que deveria ser descontado do valor da estabilidade, tá? Da indenização do período de estabilidade. E que valor é esse, pessoal? Quando eu falo em indenização do período de estabilidade, eu estou falando dos salários que ela deveria ter recebido mês a mês aqui, tá? Após a dispensa. Então, por exemplo, se a dispensa foi em março e ainda tem 6 meses de gestação, eu vou contar 6 meses de gestação aqui, mais 150 dias, né? Que dariam mais 5 meses aqui. Então, é comum isso acontecer, né? Os mais 5 meses aqui. E além disso, isso tudo conta como tempo de serviço. Ela deveria receber o FGTS cada mês, o 13º proporcional aqui dos anos respectivos trabalhados, né? Deveria receber as verbas rescisórias ao final deste período aqui. Então a gente recalcula as verbas rescisórias com o fim da estabilidade aqui, deduz o que de fato ela recebeu de verba rescisória e o valor remanescente seria o valor discutível nessa futura ação aí, tá bom? Para quem é de Goiás, pessoal, eu separei uma súmula do nosso TRT aqui, TRT 18, ele tem essa súmula aqui, que também fala aqui sobre a recusa injustificada da empregada gestante à época do retorno ao trabalho ou a ausência de pedido de reintegração na petição inicial, não implica renúncia à garantia prevista, né, neste artigo aqui da Constituição Federal. Então, mais uma
dica aí para vocês, mas essa súmula aqui é um pouco criticada, tá? Por algum juiz, então por isso que eu volto a falar. Apesar de existir a súmula, eu acho pertinente conversar com a gestante e explicar para ela, olha, pode ser que o juiz entenda que você tem que voltar ao emprego. Então, neste caso, você teria que fazer um recurso e tal, né? E a gente demoraria mais a estar resolvendo esse caso aí, tá? Então, tem essa questão também. E tem uma situação, pessoal, que já é uma lei específica, que é a 9.029 de 1995, que proíbe a exigência de atestado de gravidez e esterilização. Então, essa lei proíbe vários atos discriminatórios. Aqui ele cita alguns, né, de práticas discriminatórias. E aqui, pessoal, a gente pode interpretar no âmbito trabalhista da seguinte forma, tá? O artigo 4º desta lei aqui, ela fala sobre o rompimento de relação de trabalho. E olha o que ele fala aqui, ó. O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, vamos imaginar que o empregador saiba que essa gestante estava na condição de gestante e mesmo assim faz a dispensa sem justa causa. O que acontece nesse caso, pessoal? Além do direito à reparação pelo dano moral, que vai depender, né, da capacidade econômica das partes e etc., ela pode pleitear a reintegração ao emprego com ressarcimento integral de todo período de afastamento com juros e correção, ou a segunda opção aqui, ó, a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento corrigida monetariamente. Então vamos supor que ela tenha lá 10 mil para receber de indenização. Você vai pedir isso em dobro, além da indenização por dano moral, e ainda vai fazer aquele cálculo que eu disse para vocês, de apurar o período, né, de trabalho que ela deveria estar trabalhando para fazer as verbas rescisórias após o fim da estabilidade, o cálculo, né? Então, esse dispositivo aqui protege ainda mais esse tipo de prática discriminatória. E tem a CLT também, pessoal. A CLT tem 2 capítulos. Tá? Tem um que fala sobre a proteção à maternidade, que eu gostaria que vocês lessem do artigo 391 seguintes. E tem um que traz aqui, que é a partir do artigo 373A e seguintes, que fala sobre a proteção do trabalho da mulher. E eu separei só os artigos que eu acho mais interessante aqui para os casos de gestante, que fala o seguinte, pessoal, que não constitui aqui motivo para rescisão o fato da mulher se encontrar gestante, até porque não é uma doença, é só um estado físico, né, que ela se encontra aí no período gestacional. E, pessoal, cuidado, né, com as orientações para o empregador, porque se ele sabe que ela está gestante e faz uma dispensa sem justa causa, ele corre um sério risco de estar, né, se submetendo àquele artigo aqui do artigo 4º da Lei 9.029, tá? Dano moral e percepção em dobro do período de afastamento, tá? E tem uma situação também que eu acho bem pertinente. Quando a empresa tem atividade insalubre e tem gestantes naquelas condições, ela tem que afastar essas gestantes do trabalho, tá? E neste caso, pessoal, em vez da empresa pagar, vai sobrar para o INSS, tá bom? O INSS que vai pagar esse período de afastamento de acordo com o artigo 394A, parágrafo 3º, tá? Olha aqui, que será considerada gravidez de risco e ensejará a percepção salário maternidade, beleza? Tem um que foi muito discutido aí, que foi inclusive declarado inconstitucional com a reforma, que fala que a gestante, sem prejuízo da remuneração, né, sobre as atividades insalubres, deverá ser afastada. E aqui colocou agora em todas as situações, ó, grau máximo, grau médio e mínimo, e em qualquer grau. Então já deixou isso definido, que a empresa deverá fazer esse afastamento, tá? E por último aqui, respondendo a perguntas de muitos empregadores, se eles podem exigir atestado de gravidez para admissão e até mesmo para demissão. O 373A, ele já deixa claro essa situação. E olha aqui, pessoal, fala que é proibido dispensar alguém por conta de estar de gravidez e outras situações aqui.
E o inciso 4º, ele fala exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. E aqui a gente pode subentender que até para dispensar. Então realmente fica um risco aí para o empregador, que não pode nem sequer ficar questionando as empregadas se elas estão gestantes ou não, mas quando ele fica ciente, o correto é fazer a reintegração, tá bom? Não feita a reintegração, ela vai para a justiça, vai discutir essa reintegração ou indenização do período de estabilidade. E se for um ato discriminatório, vai pedir ali, além do dano moral, provavelmente a percepção em dobro do período de estabilidade, que é da confirmação da gravidez até 150 dias após o parto, tá? E por fim, eu gostaria de ressaltar que a empregada não é impedida de pedir demissão, tá? Ela pedindo demissão, ela estaria renunciando a essa estabilidade. E eu gostaria também de deixar claro que ela não é impedida de ser dispensada por justa causa, de acordo com o artigo 482 da CLT. Ou seja, aquela gestante que comete um ato de improbidade, mau procedimento, insubordinação, que ela ofende os empregados da empresa, ofende o empregador, perde uma habilitação para o exercício de uma determinada função na empresa. Enfim, vocês podem ler lá o artigo 482 da CLT para entender melhor. E se ela praticar alguma falta grave, o empregador poderá dispensá-la por justa causa e ela seria aí dispensada e receberia somente as férias vencidas se houver e o saldo de salário. Mas é claro, se ela se sentir prejudicada, né, ela vai discutir isso na esfera trabalhista para tentar reverter essa justa causa, e nesse caso específico é praticamente impossível a reintegração, né, por conta da animosidade entre as partes, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, se inscrevam no canal para continuar recebendo conteúdo trabalhista e até a próxima.